Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Tem muito tempo que nós não gravamos juntos, mas hoje nós queremos falar sobre um tema que tem tudo a ver com a gente. Então, os fins dos tempos estão cada vez mais nítidos. Jesus está à porta, Ele está à volta, nós já dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós queremos Ele de volta, o mundo já clama isso, nós cristãos clamamos por isso. E de fato os sinais dos fins dos tempos estão cada vez mais claros. Nós vivemos em um mundo muito difícil, um mundo mau, de muita quebra de liberdade, de muitas doenças, muitos acontecimentos negativos, vamos dizer assim. E a iniquidade está aumentando também, demais. O pecado se multiplica, né, cada vez mais, as pessoas estão com inclinação para o mal cada vez mais afloradas, né? Isso. E diante disso, existe uma pergunta de certa forma pertinente, que é: vale a pena ter filhos nos tempos de hoje, neste mundo? Vale a pena constituir uma família com vários filhos, alguns filhos, um filho, não importa? Vale a pena colocar uma criança num mundo como esse? Isso é uma pergunta que os cristãos têm feito, que nós cristãos temos feito. Nós já passamos por essa pergunta, nós já fomos afrontados com essa pergunta e nós queremos responder um pouquinho dessa pergunta para vocês. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos saber qual é o verdadeiro propósito de ter filhos. Nós precisamos ressignificar a família nas nossas vidas. Então, para a gente entender um pouquinho sobre qual que é esse propósito, né, a gente precisa de ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então eu queria ler uma passagem de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14 e 15. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada dando à luz filhos, desde que permaneça na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Então aqui nesse capítulo ele está dando algumas instruções para homens e mulheres em relação tanto ao congregar, quanto em relação à vida pessoal, né, do casal, sobre como um se comporta em relação ao outro. E eu fiquei, a primeira vez que eu li, prestando atenção assim, sobre esse versículo, tipo assim, fala assim, a mulher será restaurada, e algumas versões falam assim, a mulher será salva dando à luz filhos. E eu fiquei com aquela encucada, né, porque eu pensei assim, não tá falando de salvação, porque salvação a gente é salvo mediante o sangue de Jesus, né, nós somos salvos pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo, e isso é para todas as pessoas. Então a mulher será salva de quê, né, ela será restaurada de quê? Dando à luz filhos, né? No ato de dar à luz, de gerar uma nova vida. E eu encontrei, depois de alguns estudos, de pesquisar e meditar sobre esse assunto, eu achei muito interessante. Então lá em Gênesis, no capítulo 3, quando, né, depois que o homem e a mulher caem no pecado, né, eles comem do fruto da árvore do bem e do mal, Deus ele dá uma sentença para cada um. E quando ele tá dando a sentença da mulher e da serpente, é muito interessante. No capítulo 3, versículo 15, ele fala assim, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a serpente, né, e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então ele está falando de uma pessoa específica, que virá da mulher, né, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas a serpente também teria uma investida ali contra esse descendente, né? Ele feriria o calcanhar. E a gente sabe que esse descendente é Jesus Cristo, né? Ele é o Salvador, o Messias prometido, ele é a esperança, né, para nossa salvação. E quando ele veio, ele foi morto numa cruz, né? E o diabo pensou por um momento que ele tinha derrotado, né, o Messias. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e ele exterminou o mal completamente. Ele venceu a morte e o inferno. E ele adquiriu a vitória para todos nós, para todos os seres humanos. Então a gente vê que nesse versículo uma inimizade surgiu, né? A mulher adquiriu um arquirrival, que é a serpente, que tentaria todo o tempo acabar com essa possibilidade desse descendente vir ao mundo. Durante toda a história, a descendência de Israel, toda a história até chegar em Jesus Cristo, que o diabo tentou de todas as formas acabar com essa linhagem. Então você vai ver mulheres estéreis, você vai ver malfeitores, né, homens carrascos matando todos os primogênitos. Isso acontece várias vezes, mais de uma vez.
Então assim, o diabo o tempo todo ele tenta exterminar a linhagem da qual viria Jesus Cristo, né? E a mulher, ela é esse ser protegido por Deus, né, e guardado por Deus para que ela pudesse ser o ventre, né, do qual viria o Salvador. E finalmente, quando Maria já estava grávida, né, prestes a dar à luz a Jesus, Herodes mandou matar todos os primogênitos, né? O diabo ele estava furioso querendo matar o descendente a qualquer custo, né? Mas eles conseguiram escapar. A gente sabe que Deus sempre providenciou o escape. Jesus finalmente nasceu e ele veio como esse Salvador. Então, assim, a semelhança de Maria, nós mulheres, nós temos essa missão de Deus, porque aquele que vem do nosso ventre, ele é a esperança para o mundo. Então, entre o casal, foi a mulher que foi ludibriada pela serpente e então ela convenceu o seu marido, né? Mas a Bíblia fala que quando ela dá à luz filhos, ela vence de uma vez por todas essa inimizade entre ela e a serpente, né? Porque o fruto do ventre da mulher é uma ameaça contra os planos de Satanás. Da mesma forma como Jesus foi uma ameaça contra o reino das trevas e ele venceu, o fruto do nosso ventre, ele também é uma ameaça. Por quê? Porque nós estamos criando filhos para o Senhor. A gente cria filhos não como o mundo cria. A gente gera filhos para o reino de Deus. A gente ensina eles no caminho que eles devem andar. A gente passa a mensagem do Evangelho adiante através dos nossos filhos, né? E isso entra de encontro com o que está escrito em Salmos 127, a partir do versículo 3. Fala assim: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está cheia e repleta. Então, assim, nós enviamos os nossos filhos para uma geração em que nós não vamos estar. Então a gente perpetua a mensagem do Evangelho e a gente ameaça o reino das trevas constantemente quando nós geramos filhos para o Senhor e criamos eles no caminho de Deus. Então dessa forma a mulher adquiriu ela não adquire salvação para o seu espírito, né? Porque é só através de Jesus, mas ela dá um fim a essa inimizade, a essa contenda, né? Ela vence de uma vez por todas, porque ela fala: eu vou gerar sim, eu vou ter filhos para o Senhor, eu vou vencer as forças das trevas e do maligno, porque eu vou enviar os meus filhos como essa flecha, para que eles alcancem, né, esse objetivo de perpetuar a mensagem de Deus. E os valores do mundo hoje têm estado completamente invertidos. Ele tem tentado matar a família, o seu projeto. Ele tem tirado a beleza da família. Ele tem tirado a sua majestade, a grandeza que a família é. Nós cristãos precisamos pensar na família como um grande farol. Um farol que ilumina em lugares onde nós não alcançamos. Igual a Laura falou, os nossos filhos vão alcançar gerações que nós não poderemos alcançar, que nós não viveremos. Então, a família, a construção da família, no princípio bíblico, ela é um farol para esse mundo. Ela ilumina, ela é um sal, ela traz tempero para esse mundo. Então nós não podemos omitir a família do mundo. Se nós, como cristãos, falarmos: não, o mundo está ruim demais, o mundo está mal demais, eu não posso colocar filho nesse mundo, nós estamos tirando a esperança das gerações futuras. O Chesterton, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: não há nada mais extraordinário do que um homem comum com uma mulher comum e filhos comuns. Alguém acordou, gente? Acordou. Então, assim, o mundo tem tentado quebrar essa ideia de que uma família comum não é algo interessante mais. Os pensamentos atuais, esse mundo pós-moderno, ele tem tentado aniquilar a grandeza de uma família. Parece que para uma mulher, para um homem, dar uma atrasada em sua carreira ou segurar um pouco a sua carreira é algo terrivelmente tenebroso, é completamente tenebroso. As pessoas pensam que isso é uma perda de tempo, né? Porque você vai parar tudo ali para poder dedicar ao filho, mas e aí, né? Eu vejo que as pessoas têm se preocupado, principalmente as mulheres hoje em dia, têm sido muito convencidas até pelo feminismo, de que é uma perda de tempo elas ficarem em casa cuidando dos filhos e da casa, enquanto elas poderiam estar adquirindo um status, né, do lado de fora, ou adquirindo bens e acumulando bens materiais, e não querem parar pra cuidar dos filhos, né? Porque alguém tem que fazer esse papel, né? Não tem como a gente fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e os filhos são um trabalho
integral, né? Uma coisa que leva muita dedicação. E as pessoas têm perdido totalmente o valor nisso, né? Elas não querem mais se dedicar. E outro pensamento que é construído no mundo é que o sofrimento, as dificuldades, elas não são mais algo que deve pertencer às nossas vidas. Parece que nós hoje nascemos para ser felizes, o que importa é ser feliz. Então, tudo que você faz na vida hoje é para extrema realização e satisfação. Enquanto a beleza no sofrer, a beleza no labor, a beleza em coisas que são maiores do que a gente, do que o nosso domínio ou o nosso bel prazer. É belo, e tem algo que é belo, eternamente belo, e a família é isso. A família ela vai além do que nós podemos conquistar com a força dos nossos braços. E assim, educar os nossos filhos, vê-los crescerem, igual a Paulinha que está aqui com a gente, ela já foi para missão com a gente no norte de Minas, no sertão de Minas, já foi para congressos para a gente pregar e acompanha a nossa vida como missionários não para por causa disso, ela não para, porém nós temos uma labuta maior, nós temos uma entrega familiar maior, nós sim, estamos aqui tentando gravar um vídeo e há uma interrupção, isso é normal. Mas isso não faz com que a nossa vida pare, nós podemos continuar seguindo o nosso propósito, tendo filhos. E também tem algo que é transcendente, algo que é de Deus para a vida do casal, da família, que é algo que realmente nos traz uma satisfação gigantesca. E outra coisa é poder olhar para o futuro, é poder pensar na pessoa que nós estamos construindo, estamos escrevendo, a pessoa que nós estamos ensinando a cada dia a respeito de Cristo. Nós somos missionários, nós amamos falar de Jesus. Então imagina o tanto que a gente ama falar de Jesus e ensinar de Jesus para Paola. O tanto que nós amamos, ela é a primeira, vai ter mais, gente. O tanto que nós amamos isso. E assim, por mais que alguém possa dizer, mas esse mundo é tenebroso, mas o Deus no qual nós ensinamos é maior. Eu falo isso, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sim. Então o que está em nós vence aquele que está no mundo. E vai ser uma grande alegria se lá no futuro a Paola sofrer por causa do nome de Jesus. Vai ser uma grande alegria para nós. Se o sofrimento que vier a ela for pelo nome de Jesus, por carregar esse nome, essa mensagem. Porque é isso que eu quero para as nossas vidas, que nós possamos sofrer pelo nome de Jesus, nós possamos andar na contramão desse mundo completamente para anunciar essas verdades imutáveis, transcendentais. É isso. E uma coisa muito interessante também, porque muitas pessoas têm um medo assim, mas eu não tenho controle sobre quem que meus filhos vão se tornar. Eles são uma pessoa independente de mim, né? Mesmo eu ensinando, às vezes eles podem tomar decisões diferentes das minhas decisões. Realmente, os seus filhos não são você, né? Os seus filhos, eles são indivíduos totalmente separados, né? Independentes, autônomos, e eles realmente vão tomar as próprias decisões e seguir com a vida deles, né? Sem você em algum momento. Mas nós acreditamos numa criação de filhos ativa, né? Muitas pessoas acreditam numa criação de filhos passiva, em que você vai deixando, né, a vida levar e vai vendo o que seu filho vai se tornando e tudo. Mas nós acreditamos nessa criação de filhos ativa, em que nós ativamente participamos de todo o processo da criação dos nossos filhos. A Bíblia fala, ensina no caminho que ele deve andar. Então nós estamos nesse caminho junto com eles, caminhando. Então se a gente vai junto com os nossos filhos, né, se a gente participa de todo o processo, não terceiriza a criação, né, para quem quer que seja, a gente sabe que é uma promessa de Deus, existe uma promessa de Deus, né? Os princípios bíblicos, eles não são uma tentativa de você fazer algo bom e dar certo. Na verdade, é uma semente que você planta e certamente você colherá. Então, se você plantar essa semente com fidelidade, né, participando de todos os processos, não terceirizar e fizer sua parte com fidelidade ao que Deus te confiou, com certeza você vai colher esses frutos, porque não sou eu que estou falando, né? É o Senhor que fala, é o Senhor que promete. E eu sou fruto disso, né? Eu e meu irmão somos fruto de uma criação de filhos cristãos. O Rafael também, mas o irmão dele. Todos nós viemos de uma família cristã. E na minha família nós já somos a terceira geração de pessoas que servem o Senhor. Então a gente vai propagar isso. E a Paola, eu creio, né? Com convicção de que ela também vai ser a quarta geração. E dela virá a quinta, até que o Senhor venha. A gente não sabe que dia que ele vai vir. Mas nós vamos continuar lançando as nossas flechas para a geração seguinte. Então a resposta é sim.
devemos ter filhos, devemos colocar filhos nesse mundo sim, não devemos temer esse mundo quanto a nossa família. E nós não só devemos ter filhos, como devemos prepará-los para esse mundo, prepará-los para anunciar o Evangelho, carregar essa mensagem até que Jesus volte. E Maranata, que Ele volte. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe e comente aí o que você acha a respeito do assunto. Até mais. Tchau!